Eu diria que nós temos que abordar isso evitando extremos, no seguinte sentido: acho que não é intenção de demonizar redes sociais, também não é a intenção de ver isso de uma forma ingênua, do tipo todos são idealistas e iremos para o bem. Acho que é importante encontrar um ponto intermediário e só para fazer um comentário inicial, onde o evidente vai discorrer nisso melhor, eu tenho sérias dúvidas sobre qual é o papel do gestor da plataforma, se ele tenderá a ser um editor ou se ele simplesmente é um elemento passivo de condução entre os públicos. Uma coisa é você ser editor de algo, e aí você vai julgar o que é, o que não é. Outra coisa é você ser só um meio da coisa funcionar. E eu não sei nem, e aí é ela que vai ter que dizer, qual é, digamos, o objetivo do Facebook, que é se tornar alguém que controla conteúdo ou se tornar alguém que simplesmente se mantém dentro de limites viáveis dentro do modelo econômico. Aliás, é outra pergunta muito interessante: qual seria o modelo econômico? Certamente o modelo econômico de jornais hoje, de TV aberta, de plataformas, é um modelo em que a publicidade sustenta o acesso gratuito, entre aspas, ao mercado de todo mundo. E isso é um modelo aceitável. Agora, isso pode ser abusado e aí é uma longa discussão. O Facebook, ele vende propaganda direcionada. No modelo clássico, talvez pré-internet, ou mesmo até concomitante com o início da internet, a forma que se fazia publicidade era diferente do que acontece hoje, né? Eu diria que era uma forma menos democrática. As pessoas precisavam, os negócios precisavam pagar altos volumes de dinheiro para produzir anúncios de TV ou peças publicitárias para jornais e revistas, né? Entre tantas outras formas, mas basicamente era um modelo muito restrito a quem podia investir muito em publicidade. Hoje, com o advento não só do Facebook, mas de outras redes sociais e diversos negócios na internet, fazer propaganda e direcionar conteúdo se tornou algo que qualquer um pode fazer. É possível fazer um anúncio no Facebook direcionado ao público que você deseja atingir, dentro das limitações que a gente coloca ali, com R$10. Pode ser 10 milhões, pode ser 10 mil, pode ser R$10. Eu concluo que o Facebook não é um canal neutro. Ele analisa o que está lá e toma algumas decisões, né? Talvez não editar, mas avisar: olha, isso parece feio, não, precisa decidir. Bom, se o Facebook não é neutro, bom, tem a pergunta que o dele colocou, e temos também uma lei de proteção de dados, né, que está entrando em vigor, que vai ser aplicada em 18 meses, que pode, aliás, certamente vai afetar, vai pelo menos mudar o modelo econômico do Facebook. E o Facebook vai ter que se adaptar a essa lei. Minha pergunta é: o que vai acontecer? Pode até mudar radicalmente ou inviabilizar o modelo econômico, talvez, né, do Facebook. E eu aproveito para colocar uma outra pergunta. Você disse que o Facebook se preocupa com o nome da pessoa, que é uma preocupação muito boa, né? Tentar fazer com que quem entra lá seja uma pessoa de verdade, identificável. Esse é um grande problema que pega mais do que a gente discutiu aqui. Pega o assunto de autenticidade, privacidade, etc. Tem algumas tentativas. O próprio Tim Berners-Lee tem uma tentativa, tem um projeto de alguma coisa que vai ser, até onde entendo, uma internet autenticada, né? Eu tenho certeza que quem está lá é fulano, isso é certificado, documentado, sei lá, passa por cartório e tal. Por outro lado, o Facebook é muito usado para a pessoa se identificar. Login num monte de lugares usando o Facebook. Não seria um caminho o Facebook se tornar o autenticador da identidade dos seus usuários? Espero que não. Eu diria que, do ponto de vista prático, pretender ser editor deste volume de conteúdo humanamente, talvez isso sim inviabilizaria o modelo de negócio. Agora, se a lei de proteção de dados inviabiliza o modelo econômico do Facebook, não. O Facebook, a Europa já tem uma lei de proteção de dados
eu diria até muito mais rigorosa do que a lei que o Brasil aprovou em diversas frentes, e o Facebook atua e segue as regras europeias há muito tempo. As nossas regras, de forma geral, elas são globais, a plataforma é global, né? Então não vejo como a lei de proteção de dados inviabilizaria o modelo de negócios. Pelo contrário, a lei de proteção de dados, acredito que dá mais certeza ao usuário de que os dados são utilizados com responsabilidade. Mas eu escuto muito, as pessoas acham que o Facebook vende os dados dos usuários, né? E essa acho que é uma primeira questão que eu gostaria de deixar claro. O Facebook não vende os dados dos seus usuários. O Facebook usa os dados dos seus usuários que estão na plataforma para direcionar anúncios. Então, o Facebook não vendeu dados. Mas cede dados. Ele nunca cede dados. Mas aquele caso da empresa de Londres que se meteu na eleição americana trabalhando com os... Ele recebeu dados do Facebook. Eu posso falar especificamente desse caso. Eu vou chegar lá. Okay. O senhor está falando do Cambridge Analytica, né? Sim. Eu vou chegar nesse caso. Mas quando meu marido decide direcionar essa propaganda para essas pessoas, o Facebook não diz para o meu marido quem são essas pessoas, mas o Facebook usa a inteligência que ele tem em relação a aquele público específico e ele cuida de levar o anúncio até aquele público. Eu queria dar um racional econômico, né? Para além de... Não faz sentido econômico a empresa vender esses dados. Faz muito mais sentido que esses dados estejam dentro da empresa para que ela possa fazer o direcionamento desse conteúdo. Se vocês tiverem curiosidade, para quem usa a nossa plataforma, vocês podem saber exatamente por que vocês estão vendo todo e qualquer anúncio que aparece para vocês no Facebook. No canto superior direito de todo anúncio existem 3 pontinhos, bem na aba superior direita, e você pode, ao clicar nele, vai abrir um menu e existe a opção por que estou vendo esse anúncio. E ao clicar lá, a plataforma vai dizer, por exemplo, para mim, que eu estou vendo este anúncio porque o algoritmo me lê como uma pessoa que tem interesses em X, Y e Z. E por que eu tenho interesse? Porque eu interagi com posts ou eu declarei que eu tenho determinados interesses. Então a questão da transparência é muito importante, mas a questão do controle também é muito importante. Então, ao entender como a plataforma me enxerga como usuária, eu posso também editar os controles, esse tipo de controle. Então, eu posso, por exemplo, remover o interesse que aparece ali em doces, né? Eu não sou essa pessoa, me leram errado, eu não quero que a plataforma saiba que eu tenho esse interesse. E isso é 100% editável hoje na plataforma em termos de modelo de negócio. O Facebook tem ambições editoriais ou não? Essa é uma pergunta básica. Quer dizer, se a plataforma é passiva, no sentido que as pessoas jogam lá e tal, é uma coisa. Se ela tem ambições editoriais, mesmo que seja com terceiros ou como for, é diferente, e acho que isso resolve o problema jurídico também. É importante saber para que lado a coisa vai. Mas eu queria fazer uma analogia em cima eu acho que o modelo de você sustentar com publicidade é perfeitamente razoável, mas existem alguns truques aí com essa história dos desenvolvedores que acho que era bom esclarecer melhor. Certamente, quando eu quero um anúncio que atinge determinado público, nos vários tempos, eu podia fazer no jornal A, porque tem um público que eu quero mais desse jeito, ou no B, ou no C, eu tenho opções de onde eu ponho meu anúncio na TV aberta, A, B ou C, etc. E tal. Com a possibilidade de você selecionar o seu público, quando eu quiser fazer anúncio de cheesecake, eu não vou fazer para alguém que mora na Penha, se minha loja está na Lapa e tal. Isso, então, eu peço que a plataforma envie esse anúncio para os que eventualmente têm interesse naquilo. A plataforma não vai me enviar a minha lista dos que moram na Penha ou na Lapa, de uma forma que o jornal não ia me dizer, olha, o pessoal que gostou da sua bicicleta usada é o pessoal que mora no Tatuapé. Quer dizer, esse tipo de coisa não volta. Mas quando você dá isso a desenvolvedores e eles começam a cavucar a base, tem a impressão que isso foge do controle. É diferente de você dizer, eu quero anunciar o pessoal que tem interesse em ler livros russos. Isso é uma coisa. Agora você dizer, me dê a lista dos caras
que têm interesse em livros juntos. Então deixa eu cavocar a sua base para descobrir quem são aqueles que têm interesse em livros juntos. Então existe acho que eles estão tentando até consertar isso, ao dizer que vocês diminuíram a interface dos desenvolvedores, mas acho que esse é o cerne de um dos problemas sérios da história. Quer dizer, você perde o controle disso quando todo mundo cavoca a sua base. O Facebook, ele permite com que desenvolvedores de aplicativos usem a sua plataforma. Então, quem aqui já fez algum teste de personalidade no Facebook? Ou como será a minha foto? Como seria a minha foto se eu fosse do sexo oposto, né? Ou, enfim, ou jogos mesmo. Esses tipos de jogos e testes são exemplos de aplicativos que desenvolvedores que não fazem parte do Facebook desenvolvem e se utilizam da nossa plataforma para vender os seus produtos. Então, o Facebook tem relação com desenvolvedores de aplicativos que fornecem esse tipo de serviço dentro da nossa plataforma. No caso Cambridge Analytica, o que aconteceu foi um desenvolvedor chamado Alexander Kogan. Ele também era pesquisador em Oxford, mas a relação dele com o Facebook era uma relação de desenvolvedor de aplicativos. Ele desenvolveu um aplicativo que rodava na nossa plataforma. E aquele aplicativo se chamava... Era um teste de personalidade, acho que o nome era Personality Quiz, né? Você estava ali usando o seu Facebook, aparecia o teste, você respondia diversas perguntas, para no final o aplicativo lhe dizer se você era mais introvertido ou mais extrovertido. Eu não entendo essa fixação das pessoas por testes de personalidade, mas muitas pessoas usaram ali o aplicativo do Alexander Kogan. Os desenvolvedores têm uma relação contratual com o Facebook e nessa relação contratual os desenvolvedores eles se comprometem a garantir a privacidade e a segurança dos dados que aquele aplicativo consegue coletar. E aí, acho que é importante entender que para o aplicativo de personalidade rodar e funcionar, ele tem que ter acesso a determinados dados, senão não faz sentido, né? Assim como, por exemplo, um aplicativo que vai lhe lembrar do aniversário dos seus amigos no Facebook. Se ele não tiver acesso a quem são os seus amigos, nem quando eles declaram o aniversário, ele não vai conseguir funcionar, né? Assim como se eu quero usar o Uber, se eu não forneço a minha geolocalização, não tem como o aplicativo funcionar, porque o carro nunca vai chegar até onde eu estou. Então, acho que é importante deixar claro que determinados dados são importantes para que aquele aplicativo ele possa funcionar. Neste caso em especial, o que houve foi uma quebra contratual até em relação ao que o Alexander Kogan, como desenvolvedor, tinha com o Facebook, porque o Alexander Kogan, então, ele, ao invés de manter aqueles dados seguros, ele passou os dados à empresa Cambridge Analytica. Então, acho que uma primeira questão importante de ser esclarecida, as pessoas me perguntam por que o Facebook vendeu os dados para a Cambridge Analytica. O Facebook nunca teve nenhuma relação com a Cambridge Analytica. Este desenvolvedor de aplicativos, um aplicativo que rodava na nossa plataforma, que coletou dados, e aí eu gostaria de deixar muito claro, com a permissão de todos os usuários que baixaram aquele aplicativo, porque para baixar qualquer aplicativo é preciso que os usuários aceitem que aquele aplicativo rode e que o aplicativo tenha acesso a determinadas informações. Houve então essa quebra de contrato do Alexander Kogan conosco, porque o contrato previa que aqueles dados deveriam ser usados para finalidade e destruídos, e ele não cumpriu com essa determinação e passou esses dados à empresa Cambridge Analytica. A quebra de contrato foi que o Kogan passou dados para a Cambridge Analytica. Mas se o Kogan fosse a própria Cambridge Analytica, ele teria os dados do mesmo jeito sem quebrar o contrato. Então, se a Cambridge Analytica fosse um desenvolvedor que está fazendo pesquisa de perfil por algum fim dela própria, que é vender cheesecakes, tá certo?
Nesse caso não haveria quebra de contrato. Então eu não estou muito preocupado com essa quebra Sim, de contrato sim. específica, mas sim com o acesso. Mas muito provavelmente, se a Cambridge Analytica tivesse tentado rodar um aplicativo para a finalidade que ela usou o aplicativo, que foi direcionar aí, propagandas políticas, etc., ela não teria sido permitida a rodar na nossa plataforma pela finalidade que ela acabou utilizando os dados, né? Nós recentemente divulgamos um número, até pouco tempo atrás esse número era interno, só para uso nosso, mas nós tomamos a decisão de divulgar esse número, porque a empresa, em 2018, ela subiu de 10 para 30 mil o número de funcionários no mundo que cuidam de inteligência, né? E cuidam de segurança e inteligência na plataforma. Hoje, nós removemos, em média, 7 milhões de contas falsas por dia da plataforma. A grande maioria dessas contas, eu diria que mais de 95% delas, elas não chegam a ficar nem 15 segundos no ar, porque os nossos sistemas e equipes de investigação, elas conseguem captar e já remover essas contas antes que elas façam estrago. A gente, obviamente, não consegue remover tudo, um percentual fica, mas a gente segue trabalhando para remover. Um dos principais problemas relacionados à interferência democrática é as contas falsas, e o principal passo que a gente faz é, de fato, tentar remover. No mundo, a gente criou uma ferramenta que é a ferramenta de um flow de autorização. Então, a lei eleitoral brasileira permite que apenas partidos, candidatos ou coligações impulsionem conteúdo político. Então, para que um partido, candidato ou coligação coloque dinheiro em qualquer anúncio, ele precisa dizer ao Facebook, ceder a informação ou o CPF ou o CNPJ de quem está impulsionando aquele anúncio, precisa fazer prova de que está localizado no Brasil, no caso das eleições brasileiras, e precisa, passar por diversas questões de segurança, como acionar a autenticação de 2 fatores e outras ferramentas de segurança que a gente tem. Uma vez feito esse fluxo, a pessoa, ou a pessoa física ou jurídica, passa a estar autorizado a impulsionar conteúdo político. E a gente criou também essa biblioteca de anúncios políticos, né, de cunho político, que fica disponível na nossa plataforma por 7 anos. Então, todo anúncio político que foi veiculado no Brasil durante as eleições vai ficar disponível para pesquisa pelos próximos 7 anos. Se eu digitasse o nome de determinado candidato, por exemplo, eu posso verificar todos os anúncios que aquele candidato rodou na plataforma durante o período eleitoral. E se ele colocou dinheiro naquele anúncio, então eu vou saber quanto ele gastou, um valor aproximado de quanto ele investiu e do público que ele direcionou aquele anúncio. A gente fechou uma parceria com agências de checagem no Brasil. Hoje no Brasil existem 4 agências de checagem que são credenciadas pela Pointer. Vocês sabem o que é a Pointer? Eu não sei. Não. A Pointer faz parte do IFC, que é uma federação de mundial de jornalismo, e ela credencia agências de checagem com o selo dela, né? O selo Pointer é o selo hoje mais sério, digamos assim, em termos de checagem de fatos. Ter o selo da Pointer significa que as agências cumprem os requisitos éticos para a checagem de fatos, significa que elas são auditadas o tempo todo e elas podem perder esse selo, né? Então, a checagem de fatos não é algo que qualquer um pode sair fazendo, mas existe metodologia por trás. Uma agência credenciada pela Pointer, ao checar um fato, ela sempre vai precisar indicar as fontes, o processo que ela utilizou para, ao final, dizer se a notícia era verdadeira ou falsa, ou se ela ficava ali em algum... Tem 5 graduações que elas usam. A gente fez parceria com 3 das 4 agências hoje no Brasil. As agências hoje são a Pública, com quem a gente não fechou a parceria,
porque o Estatuto da Pública impede que ela tenha qualquer tipo de financiamento privado, mas a gente fechou a parceria com a Lupa, com a Aos Fatos e com a AFP, que é a Agência Francesa de Notícias, que tem a certificação da Pointer. Notícia falsa, existe uma discussão tremenda em relação a... Não é tão preto no branco, né? É difícil. Eventualmente, metade da sala aqui vai dizer que a determinada notícia é falsa, outra que é verdadeira. Às vezes eu vou dizer que a notícia é falsa porque eu não concordo com ela. Às vezes não é notícia, às vezes é opinião, e eu quero dizer que é notícia que é falsa, e opinião não tem verdadeiro e falso, é opinião. Então é um ramo muito mais complexo. E olha, a gente não quer ser, e nem acho que nenhuma empresa privada deve ser o árbitro do que é falso e do que é verdadeiro. Sim. Não é um bom lugar para citar. Então, e por essa razão, a notícia falsa, ela não é proibida na nossa plataforma, diferentemente da exploração sexual de menores. A exploração sexual de menores é proibida na nossa plataforma, não há discussão, não é negociado. A notícia falsa, se vocês forem ler os nossos termos e condições de uso, vocês não vão encontrar uma cláusula que diz a notícia falsa é proibida. A empresa é uma empresa que preza pela liberdade de expressão. Também está no DNA do Facebook a preservação da liberdade de expressão. Dizer e decidir se a notícia deve ou não, ou se a notícia é ou não é falsa, é um lugar horrível de citar, e eu fico feliz que o Facebook não está chamando para si essa responsabilidade. Agora, nós entendemos que existe uma responsabilidade da empresa de dar mais informações ao nosso usuário. Mas ali no canto superior de todo e qualquer conteúdo, abre aquele menu e você pode quero denunciar essa publicação, e também abre um submenu que diz você quer denunciar essa publicação por quê? E uma das razões acredito que esse conteúdo seja falso. Esse é um sinal muito forte para a nossa plataforma. Ele não é definidor, mas é um sinal forte de que talvez esse conteúdo seja um conteúdo falso. Outros sinais que a gente pode olhar. Então, por exemplo, eu posto uma notícia no meu Facebook e 2 minutos depois eu removo aquela notícia. É da natureza humana acreditar na manchete e não ler o conteúdo. Acreditei na manchete, uau, postei. Fui ler o conteúdo, percebi que não está tão bem escrito assim, a fonte não está muito confiável, vou lá e tiro. O fato de uma pessoa postar algo e rapidamente tirar é um outro sinal que pode dar a entender que, olha, pode ter alguma coisa errada com essa publicação. Ou o fato de muitos comentários em relação àquele artigo, àquela notícia, serem não acredito. Mas convenhamos que o não acredito pode ter diversas conotações. Pode ser uau, não acredito, ou pode ser você tá louco, não acredito, né? Então, esses são alguns sinais que dizem para o nosso algoritmo que, olha, pode ser que esse conteúdo seja falso. Ainda assim, a gente não está removendo esse conteúdo e a gente não está tomando nenhuma ação em relação a ele. O que a gente faz quando a gente identifica esse potencial conteúdo? A gente direciona este conteúdo para os nossos parceiros de checagem. Então, eles têm acesso a uma ferramenta e a ferramenta tem uma fila de notícias que vão sendo direcionados da nossa plataforma para essa plataforma que os checadores usam. Quem decide que notícia checar são eles. A gente não impõe, você tem que checar essa notícia. Mas o que os checadores conseguem ver é, por exemplo, esta notícia aqui está viralizando muito mais. Então, talvez o checador queira priorizar a checagem daquela notícia em detrimento de uma notícia que não tem tanto compartilhamento. E como o senhor bem colocou, são 3 agências trabalhando com a gente e um volume que elas não têm como dar conta. Então, a priorização e escolher faz parte do processo. Muito bem. Se a notícia chegou ao checador e ele determinou, porque o business do checador de fato é fazer checagem. Eles são jornalistas extremamente sérios e eles... existe metodologia por trás de checagem de fato. Se ele chegou à conclusão de que esta notícia é falsa, ele vai flaguear aquela notícia como falsa para
o Facebook. E o que isso significa para o Facebook? Significa que o Facebook vai deletar este conteúdo da plataforma? Não. Significa que o Facebook vai avisar as pessoas que compartilharam aquele conteúdo de que aquele artigo foi marcado como falso pela agência X. E futuramente, para quem desejar compartilhar aquele conteúdo, vai abrir uma janela e vai dizer: olha, Mônica, vejo que você está querendo compartilhar essa notícia aqui, a internet no Brasil. Esta notícia foi marcada como falsa pela agência X. Está aqui o link para a checagem de fatos e eu posso acessar. E você ainda assim deseja compartilhar essa publicação? E aí tem a opção: não, eu vou cancelar esse compartilhamento, ou sim, eu desejo publicar mesmo assim. E no final do dia, a decisão foi tomada pelo usuário.